Alguém sabe me dizer aí do sistema urinário? Qual que é a função do rim? Quinto ano, vocês estão me ouvindo? Sim. Estão vendo o PowerPoint? Estamos. Ótimo. Qualquer coisa me fala, tá, gente? Se vocês não estiverem vendo aí. Eu não vou colocar em modo de apresentação, porque eu posso até tentar, porque tem algumas coisas aqui que eu acho que não vai aparecer para vocês. Deixa eu tentar aqui. Realmente não vai, tem que tirar do modo de apresentação, tá? Então, a gente vai fazer aqui normal mesmo. Me contem qual que é a função do rim, dessa primeira estrutura aí que vocês estão vendo. Quem sabe me dizer? Sangue filtrado, é isso? Fala um pouquinho mais alto que eu não ouvi. Nos índios, sangue é filtrado? Exatamente, a função dos rins, né? É filtrar o sangue e retirar o excesso de água e substâncias que podem prejudicar o nosso organismo, tá? E o que se forma aí nos rins? Quem sabe? Forma-se a urina. Exatamente, forma-se a urina. Ótimo, muito bem. Agora me contem, o ureter serve para quê? Repõe a urina formada nos rins e caminho para a bexiga urinária. Exatamente. Então, aqui nessa estrutura aqui, ó, nesse canal aqui, a gente tem os ureteres, né? Porque são dois. Ureteres são dois e uretra apenas um. Não confundam, tá? A função dos ureteres é recolher a urina, que se forma aí nos rins, e transportar ela, tá? Encaminhar ela para a bexiga. Pessoal, tem alguém conversando, tá atrapalhando? Podia desligar para mim, por gentileza, o microfone, tá? Só para não interromper. Então, a função dos ureteres é essa. E a função da bexiga, essa estrutura aqui, qual que é? A bexiga urinária é armazenada temporariamente até ser eliminada no organismo. Exato. Então, a função da bexiga, tá, é armazenar a urina até ela ser eliminada. Tá. E agora me contem a função da uretra. Qual que é a função da uretra? Por meio da uretra, a urina é eliminada no organismo. Isso, então a uretra ela vai eliminar aí, tá? A urina, tá? A urina vai passar por aqui, ó, e ser eliminada. Tá joia? Então a produção da urina começa aqui, ó, nos rins. Aí vai ser encaminhado para uretra, tá? Da uretra vai ser armazenada na bexiga e depois ela vai ser encaminhada para uretra para ser eliminada, ok? Alguma dúvida, quinto ano? Não. Bom, então tá aí para vocês o resuminho, tá? Falando um pouquinho sobre o sistema urinário, que ele é responsável por produzir e eliminar a urina. E também, né, o corpo humano produz algumas substâncias que precisam ser eliminadas do organismo. E essas substâncias são chamadas de excretas, tá? E são produzidas durante as atividades das células. Aí nós falamos agora, né, os órgãos que compõem o sistema urinário e a importância de cada um deles. Então, os rins vão filtrar o sangue e retirar dele o excesso de água e as substâncias nocivas, né, para o nosso organismo, produzindo aí a urina, tá? Lá nos ureteres, a função, né, daqueles dois canais é conduzir a urina
que foi produzida nos rins até a bexiga. A bexiga, por sua vez, ela vai armazenar, né, certa quantidade de urina antes de ser eliminada do nosso organismo. E a uretra, ela vai conduzir a urina da bexiga, né, urinária, até o exterior do nosso corpo. Então, esse é o nosso sistema urinário. Ficou claro para vocês, gente? Sim. Então, tá bom. Tia, Oi? sabia que a minha matéria preferida é ciências? Ah, que bom! Também gosto muito de ciências. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o sistema nervoso e endócrino, tá? Então vocês vão me acompanhar aqui. Ah, antes de eu passar para o sistema nervoso, a gente vai continuar aqui no sistema urinário, que eu esqueci de comentar com vocês, que nós temos aí, tá? Assim como os demais órgãos, os rins eles podem apresentar alguns problemas, né? Em seu funcionamento. Então, alguém sabe aí me contar, lembra, né? Dois probleminhas que a gente viu aí no livro, que são, né, que podem prejudicar o funcionamento dos rins. Alguém se lembra? Pedra nos rins. Isso, a gente tem os cálculos renais, né, que são conhecidos como pedra nos rins, tá? São formados aí pela união de sais nos rins, então eles podem se deslocar e se alojar em qualquer parte aqui do nosso sistema urinário, tá? As pessoas, quando elas sentem dor, é porque aquele cálculozinho ele está caminhando, que ele está se movimentando, tá bom? Então, elas apresentam dor, febre, vômitos, tá? Costumam ter sangue na urina. Esses cálculos, tá? Essas pedrinhas, elas costumam aí bloquear a passagem da urina, tá? Pelos ureteres. Então, elas podem ficar presas por aqui, tá? Nos ureteres e também na uretra, tá bom? E eles podem ser naturalmente eliminados, tá? Mas tem algumas pessoas que elas precisam passar por um procedimento aí, tá? Ou até mesmo por cirurgia. A melhor forma de se eliminar os cálculos é beber pelo menos 2 litros de água por dia, tá? E evitar o consumo de sais, tá bom? Uma outra doença que nós temos aí também, que prejudica o funcionamento dos rins, é a insuficiência renal. Nesse caso, tá? Os órgãos deixam de filtrar o sangue, ou então eles não filtram suficientemente. Então, as pessoas que sofrem de insuficiência renal, elas têm que passar por um procedimento que é chamado de hemodiálise, onde o sangue é filtrado em uma máquina e ele vai retornar, né, ao corpo do paciente por meio de tubos que são conectados aí aos vasos sanguíneos, tá bom? Então, essas são algumas aí, né, duas doenças que podem prejudicar aí o funcionamento dos rins, tá? Bom, agora a gente vai falar do sistema nervoso e do sistema endócrino. Então, voltando aqui, nessa imagem a gente tem aí, tá? As estruturas do nosso sistema nervoso. Então, vocês podem acompanhar aí que a gente tem aqui, ó, a parte central do nosso sistema nervoso, que ela é composta pela medula espinhal, que é essa aqui, onde eu estou mostrando aqui, tá? Nós temos aí a medula espinhal e temos o encéfalo, tá? Tá aqui, ó. Tá vendo? Então, essas duas, né? Essas duas estruturas aqui formam o sistema nervoso, tá? A parte central aí. Agora a gente tem a parte periférica, que ela é formada por nervos, tá? Não dá para ver aqui, porque eu não coloquei nessa estrutura, eu coloquei mesmo só o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico, tá? São essas partes que vocês estão vendo aqui. Aqui no encéfalo, vocês vão observar aí que o encéfalo ele é formado pelo cérebro, pelo cerebelo
e pelo tronco encefálico, tá? Ele tá bem aqui assim, ó, não dá para ver direito não, mas as setinhas aí tá representando bem, tá? A parte do encéfalo. Bom, gente, então o sistema nervoso ele é formado pelo encéfalo, pela medula espinhal e pelos nervos, tá? Nesse sistema nervoso, tá? Vocês vão perceber aí que os nervos eles vão interligar a parte central do sistema nervoso às demais partes do corpo, tá? Transmitindo as informações. Por meio dos nervos, as informações elas vão chegar aí, né? As informações do encéfalo elas vão chegar até a medula espinhal, tá? E pela medula espinhal elas vão chegar aos demais órgãos e tecidos aí do corpo e vice-versa. A medula espinhal ela está localizada aí na parte do interior da coluna vertebral, tá? A gente tem aqui, ó, isso aqui é a coluna vertebral, tá, gente? E aqui onde está mostrando com a seta é a medula espinhal, tá? Então ela tem esse formato aí semelhante ao de um tubo, e esta estrutura ela vai encaminhar as informações para diferentes partes aí, tá, do corpo até o encéfalo. Bom, no encéfalo a gente tem o cérebro. A função do cérebro, alguém sabe me dizer? Qual que é a função do cérebro? Alguém se lembra? Quem está com o livro aí podia ler para mim qual que é a função do cérebro? Eu acho que ninguém tá com o livro. Eu tô, tia, qual é a página? Tem alguém com o livro, sim. Eu tô, qual é a página? Página 203. Quem tá? É a Clara? Clara, então você vai nos ajudar aí, tá, meu amor? Lê pra gente aí qual que é a função do cérebro. É a porção do encéfalo que interpreta as informações recebidas e gera respostas específicas. Ele também está associado ao pensamento, à fala, à memória, às emoções, entre outras ações. Então é isso, gente. O cérebro, tá? É a porção do encéfalo que tá aqui, tá? Qual que é a função? Ele vai interpretar essas informações que vão ser recebidas e gerar as respostas, tá? Então ele está associado à fala, ao pensamento, à memória, às emoções e outras ações, tá bom? Nós temos aí o cerebelo, que está mostrando aqui na setinha, cerebelo, tá? O cerebelo, ele vai coordenar os nossos movimentos, vai manter o nosso equilíbrio e a postura do nosso corpo, tá? Além de outras estruturas, além de outras ações também. Já o tronco encefálico, que está bem aqui, ó, é a porção do encéfalo que vai controlar as nossas atividades, como os nossos batimentos cardíacos, a nossa respiração e a deglutição, tá? Bom, então a gente falou um pouquinho sobre as estruturas do sistema nervoso. Relembrando aqui agora nessa imagem, deixa eu colocar para vocês. Então a gente vai aí perceber como é que funciona, né, o sistema nervoso. Então a gente vai falar um pouquinho do reflexo. Então imagine que vocês encostem o dedo aí no espinho do cactus. Então olha só, ele vai enviar aí esse pedido aí, ó. Encostei o meu dedo aqui no espinho. Ele vai enviar esse estímulo aí, ó. Vai passar pelos sinais nervosos, tá vendo? Aí ele vai percorrer aqui os sinais nervosos e o nosso, né? O nosso cérebro aí, ele vai fazer essa leitura
Então, aí a gente vai sentir, tá? A dor. Então, olha só, quando a gente encosta o dedo aí, as estruturas, tá, da nossa pele vão receber esses estímulos que foram transformados em impulsos nervosos e vai ser enviado aí à medula espinhal. Aí o que que a gente vai fazer? Encostei o dedo lá. Aí o que que eu vou fazer? Quando você encosta o dedo no espinho, o que que você faz? Qual que é a sua reação? Balançar a mão? Ah, você vai balançar a mão e vai tirar, né? Imediatamente você vai tirar o dedo de lá e vai dar uma sacudida e uma balançada na mão. Então, a medula espinhal, ela vai gerar esse impulso nervoso, tá? Que foi transmitido aos músculos aí do braço, aqui, ó. Tá vendo? Aí foi transmitido aí pelo braço esse impulso nervoso, vai afastar a sua mão rapidamente aí, tá? De onde você aí se machucou. Então, esse reflexo aí, né, que a medula espinhal transmitiu aos estímulos aí ao encéfalo, vai fazer você sentir o quê? O que você vai sentir? Você colocou seu dedo lá no espinho, se feriu, você sente o quê? Dor. Dor, exatamente. Você vai sentir dor. Então, olha só, encostei, senti a dor, transmitiu para os meus neurônios, meu neurônio aqui, né? Meus neurônios entenderam o que eu senti. Em resposta, você vai tirar a mão, né? Porque a sensação vai ser transmitida ao cérebro. Aí você vai logo tirar a mão. Então, gente, quando você, né, recebe esse reflexo aí, que faz você afastar a mão rapidamente aí, né, do espinho aí do cactus, vai fazer com que você se machuque menos, tá? Então, o intuito do reflexo é proteger o nosso organismo, tá? Então, quando um determinado estímulo chega ao nosso neurônio, vai ocorrer uma série de alterações nas nossas células. E essas alterações vão gerar pequenas correntes elétricas, tá? Que são esses impulsos nervosos aqui, ó, esses sinais nervosos, que vão ser transmitidos de um neurônio para o outro, tá vendo? Aí na hora que você recebe a resposta, aí essa sensação vai ser transmitida ao cérebro, tá? É isso que acontece. Quando você toca em alguma coisa quente, quando você toca em alguma coisa com espinho, esse é o reflexo que você tem, tá? Então, o sistema nervoso aí, tá? Ele vai gerar essa resposta ao estímulo para você fazer o quê? Para você perceber que você está se machucando ou que você está se queimando, tá? Então, o reflexo, né? Se não a gente não tivesse esse reflexo, essa resposta aí, você iria o quê? Se machucar. Entendido, gente? Espero que sim. Bom, pessoal, aí a gente tem, tá? Eu não coloquei aí os hormônios e as glândulas. Eu não coloquei aqui. Continuando ainda no sistema nervoso e no sistema endócrino, a gente vai passar agora para o sistema endócrino, tá? No sistema endócrino. Não sei se vocês se lembram, nós temos algumas glândulas endócrinas, tá? E elas vão ter algumas funções aí no nosso corpo. Essas glândulas, elas podem ser endócrinas ou exócrinas, tá? As endócrinas, elas são responsáveis pela produção dos hormônios, que são liberados na nossa corrente sanguínea. E as glândulas exócrinas, elas secretam, tá? Os produtos no interior da cavidade do corpo ou na superfície dele. Então, a gente tem aí, por exemplo, um exemplo do suor, tá?
O suor ele é liberado aonde, gente? Aonde que o suor é liberado? Quando vocês transpiram aí, como que vocês percebem que vocês estão suando? Ele vai escorrendo no braço. Ah, ele vai escorrendo aí pelo seu corpo, não vai? Ou pela testa, né? Quando você corre muito, nos braços, né? No corpo todo você vai sentindo aí as gotinhas, não é isso? Então, as glândulas sudoríparas, né? Elas liberam o suor na superfície do seu corpo, tá? Então, isso aí acontece quando tem alterações nos batimentos cardíacos ou na frequência respiratória. Então, quando você está correndo aí, o que vai acontecer? Vai envolver a liberação de adrenalina, tá? Ou também quando você se envolve em alguma situação aí de emoção. Quando você se assusta, tá? Pratica esportes radicais ou até mesmo de estresse, tá? Então isso vai acontecer. Aí você vai começar a liberar aí na superfície do seu corpo, tá? As glândulas sudoríparas vão trabalhar para liberar aí o suor, tá bom? Bom, gente, a gente tem aí algumas glândulas endócrinas, tá? E algumas funções. Nós temos a hipófise. A função da hipófise é produzir o hormônio que controla outras glândulas que regulam o crescimento do corpo. Nós temos a glândula tireoide, ela fica aí pertinho aí da sua traqueia, tá? Ela fica entre a sua traqueia aí. A função dela é produzir hormônios para regular as atividades das células e o movimento e o desenvolvimento do sistema nervoso. Nós temos as glândulas suprarrenais, tá? Que elas ficam aí um pouquinho acima aí dos rins, que elas vão produzir hormônios que preparam o corpo para a situação de estresse. Nós temos os ovários, as mulheres têm os ovários que produzem os hormônios que são responsáveis pelo desenvolvimento, né, de características do sexo feminino. Então, eles estão associados aí, né, ao ciclo menstrual e à gestação. E já nos homens, nós temos os testículos, que produzem hormônios que são responsáveis pelo desenvolvimento de características do sexo masculino, como a produção de espermatozoide e o engrossamento da voz, tá? Não se esqueçam, tá? Dessas glândulas aí que são diferentes nos meninos e nas meninas, tá? Tem funções diferentes, tá bom? Bom, gente, então a gente agora vai caminhar aqui para os estados físicos da água. Deixa eu colocar aí. Apareceu aí, gente? Os estados físicos da água que eu coloquei? A imagem? Sim. Apareceu. Tá. Olha só, na primeira imagem, qual que é o estado físico que eu tenho? Sólido. Sólido, que é esse cubinho de gelo aí, tá? E na letra B, qual que é o estado físico que eu tenho? Líquido. 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 E na letra C? Gasoso. Gasoso. Excelente. Então, vocês já se lembraram aí dos estados físicos da água, que ele pode ser sólido, líquido e gasoso, tá? Cada um possui as suas características, tá bom? Então, nós temos o sólido, que ele apresenta a forma definida, como vocês estão vendo aí na imagem, tá? Exemplos, nós temos geleiras, que grande parte da água se encontra no estado sólido, tá? Na letra B, a gente tem o estado líquido. A gente pode perceber aí o estado líquido aonde, gente? Exemplo. Nas chuvas. Nas o quê? Água da chuva. Água da chuva, o que mais?
Rio. Rios. Mares. Nos mares. Isso. Rio, mares, lagos, oceanos, tá? A gente encontra aí água no estado líquido. E aonde que eu encontro a água no estado gasoso? Gasoso, alguém me conta? A gente pode encontrar no ar, certo? Concordam comigo? Sim. Gente, tá todo mundo tão calado. Vou até trocar de imagem depois desse silêncio todo. Olha só, vou colocar para vocês relembrarem agora o ciclo da água. Então, a gente tem aí o ciclo da água, certo? Como que acontece o ciclo da água? Quem me explica? Pode olhar para a imagem, tá, gente? Eu coloquei as imagens para vocês relembrarem mesmo. Tá. Quem arrisca aí me ajudar? Gente, tem problema errar não, tá? Nós estamos aqui para aprender. Tá bom? E aí? Feito, pessoal. Posso falar? Já que ninguém quer me ajudar? Gente, essa água aqui, ó. Vou mostrar essa aqui, tá? A gente tem aqui a área verde. Aqui nós temos os oceanos, os lagos e os rios, tá? Então, essa água aqui, o que que vai acontecer com ela? Ela evapora? Ah, muito bem, alguém me ajudou aí. Essa água, ela vai evaporar. E aí, vai acontecer o que com ela? O sol vai esquentar essa água aqui. Então, ela vai evaporar. Certo? É. Aí a água vai subir. E vai vir para onde? Estou mostrando aí na imagem, hein? Ela vai vir para as nuvens. Então, a água evaporou, subiu. Aí, essa água que vai ficar presente nas nuvens, ela vai fazer o quê? Ela vai cair de novo. Cair em forma de chuva. Ah, muito bem, Maria Rita? É. Muito bem. Então, ela vai cair em forma de chuva. Aí, ela vai cair aqui no solo. Ela vai infiltrar aqui no solo e vai formar os lençóis de Água. água. Excelente. Então, agora todo mundo olhando para essa imagem, porque eu sei que vocês estão sem o livro. Achei que vocês, ainda bem que eu coloquei as imagens, né, gente? Porque eu não ia fazer o PowerPoint, eu ia só falar. Então, vamos lá. Todo mundo olhando para a imagem, acompanhando aí a numeração. Tá bom. Tá bom? Então, a gente vai falar agora sobre o processo simplificado do ciclo hidrológico da água, que é o ciclo da água, tá? Então, a gente tem a vaporização por parte da água que está presente aí, tanto nos oceanos, quanto nos mares, nos rios, nos lagos, tá? Eles vão sofrer essa vaporização causada pela ação do sol e dos ventos. Então, tá aqui, o sol esquenta, tá? A água vai evaporar. Os seres vivos também, tá? Nós também liberamos vapor de água no ambiente por meio da nossa respiração e da transpiração, tá bom? Então, ok até aí, né? O vapor de água, ele vai subir, tá? O vapor de água, ele vai subir e vai atingir as camadas mais elevadas da atmosfera. Então, que são essas aqui de cima, tá?
Aí a baixa temperatura vai fazer esse vapor sofrer uma condensação. Isso aqui, ó. Então, primeiro ele sofreu a evaporação e agora ele está sofrendo a condensação. Vai formar pequenas gotas de água no estado líquido, são essas aqui que vocês estão vendo, que vão se juntar aqui, elas vão se juntar e formar as nuvens. Então, aqui é a condensação. Aí agora a gente vem falar aqui da precipitação. O que é precipitação? No interior dessas nuvens aqui, que vocês estão vendo, vão se formar pequenas gotas de água, elas vão se unir até formarem gotas maiores, que vão atingir a superfície terrestre na forma de chuva. Tá? Então, vocês estão vendo aqui a água caindo. Essa água, ela vai escorrer pela superfície e vai reabastecer os reservatórios de água, tá? Como os rios e mares. Então, aqui, ó, a água escorrendo aqui, ó. Tá vendo? Aí ela vem para cá. Em alguns casos, essa água presente aí nas nuvens, elas vão se solidificar formando pequenos cristais. Esses branquinhos aí que vocês estão vendo. São cristais de gelo, que se tornam maiores e chegam à superfície terrestre como granizo, tá? Bom, aí a gente tem aqui agora a infiltração, que vai ser parte dessa água que caiu, tá? Vai chegar à superfície terrestre, passou por aqui, chegou aí na superfície terrestre, tá? Então ela vai infiltrar aqui o solo, daqui ela veio aqui para baixo, igualzinho mostrando na seta, atingindo as camadas inferiores, vão abastecer os reservatórios, tá? E formar aí os lençóis subterrâneos, né? Lençóis de água. Acho que ficou bem clara a explicação para vocês. Ficou ou não? Gente, alguma dúvida? Nem Ficou tranquilo vocês entenderem o ciclo da água através desse desenho, através das setinhas que eu mostrei? sim. Tranquilo. Então tá. Bom, gente, então além da chuva, né, e do granizo que vocês viram aí, a água que fica presente aqui nas nuvens, ela também pode atingir a superfície, tá? Na forma de neve. Tá? A neve vai se formar quando a temperatura no interior aqui da nuvem, tá, estiver abaixo de 0 graus. Então, nessa condição, o vapor da água ele vai solidificar, né? Vai ficar duro e vai formar cristais de gelos que vão se unir aí e formar os flocos de neve. Tá bom? Bom, então a gente viu aí um pouquinho, tá? As etapas do ciclo da água. Nessa próxima imagem aqui, que vocês estão aqui, que aí não, gente, pelo amor de Deus, peraí. Foi. Eu quero saber agora como é que o homem utiliza a água. O homem utiliza a água para diversas atividades humanas, tá? Então, ele utiliza a água aí para os mais determinados fins. Então, ele pode utilizar a água na agricultura. Para que ele vai utilizar a água na agricultura? Qual finalidade? Para regar as plantas. Exatamente, para irrigar as plantas, que vai ajudar aí no seu crescimento, né? No seu desenvolvimento e crescimento. Ele pode usar a água também na criação de animais. Exemplo. Dando água para os animais. Exatamente. Exatamente, para o consumo aí dos animais. Pode utilizar água na indústria. Como que a água pode ser utilizada na indústria? Gente, ela pode ser utilizada em processos para transformar a matéria-prima em outros produtos, tá?
E ele também pode utilizar a água para gerar energia para as usinas hidrelétricas, tá? Para fornecer energia elétrica para a gente. Também podemos utilizar a água em atividades humanas como transporte, tá? Tomando banho. Tomando banho, muito bem. Bebendo água, varrendo. Usando a água no nosso dia a dia, né? Lavando a louça. Isso. O que mais? Podem ir falando. Lavando a roupa. Isso, excelente. Então, eu até coloquei uns desenhozinhos aqui para facilitar para vocês, estão vendo? Então, que o homem pode utilizar a água, né? Para o consumo doméstico, para a agricultura, para a indústria, para o consumo urbano, produção de energia, para recolher aí, né, os alimentos, para transportar tanto mercadorias como pessoas, usa, né, utiliza a água aí para pesca, né? Utiliza também a água para escovar os dentes, para cozinhar alimentos. Então, a utilidade da água para a gente, ela é necessária em quase todas as nossas atividades, tá? Então, continuando, agora eu quero saber a importância da vegetação na produção de água. Para a gente poder fechar aqui a nossa revisão de ciências. Eu tinha falado nas nossas aulas, deixa eu colocar aqui, que vocês vão se lembrar. Vou passar para esse slide aqui, depois eu volto para o outro, tá? Olha só, gente, a vegetação e o ciclo da água. Eu tinha falado para vocês, não sei se vocês se lembram, que as plantas, assim como os seres vivos, participam do processo, né, do ciclo da água. Como? Além de absorver a água do ambiente, elas liberam vapor de água por meio da respiração e da transpiração. Essas imagens que vocês estão vendo aqui, ó. Tá? A floresta, ela regula o clima, né, por conta das árvores. Então, a gente tem chuvas aí o ano todo. Porque o que acontece? Por meio da fotossíntese, as plantas absorvem o gás carbônico e liberam o gás oxigênio, certo? Então, quando a gente desmata a floresta, o que acontece? Tá? Esse desmatamento traz o clima, né? Faz com que o clima fique extremo, fica o quê? Seco. Tia, Tá? Oi? alguém tá com o microfone ligado, tá fazendo barulho estranho. Ah, então desliga o microfone aí, gente. Ah, é da Maria Rita? Maria Rita, meu amor, desliga o microfone aí, por gentileza. Qualquer coisa você me chama quando precisar, tá bom? Então, olha só o que eu quero que vocês entendam. A retirada de vegetação, né, de um local, ele reduz a quantidade de vapor de água. Então, vou voltar aqui para o meu slide de cima, tá? Ele vai reduzir a quantidade de vapor de água na atmosfera e vai influenciar o ciclo da água, tá? Nesse caso, vai reduzir, é o que vocês viram aqui embaixo, vai reduzir aí a ocorrência de chuvas, tá? Então, a gente precisa muito, muito, muito das árvores, tá? Da área verde. Porque essa retirada de área verde aí, da camada aí, tá? Ela interfere na qualidade do ar e interferindo na composição dos gases e do vapor de água. Então, olha só. O que é essa imagem aqui, tá? Desmatamento. O que ela quer passar para gente? Essa imagem aí quer passar para gente que o quê? Que as plantas, tá? A relação das plantas com a liberação do vapor da água e a formação das nuvens, tá? Que são essencial aí para o nosso ciclo hidrológico. Então, a participação aí dos seres vivos e das plantas no ciclo hidrológico é muito importante,
porque a retirada dessa cobertura vegetal vai influenciar na ocorrência de chuvas. Então, olha só, por isso que eu coloquei essa imagem aqui para vocês perceberem isso, tá? Coloquei essas duas imagens que falam sobre isso. Aqui nessa imagem das matas ciliares, olha só, tirei as matas ciliares, elas vão desproteger o curso aqui da água. Tá vendo que não pode tirar? Então, eu acho que fica mais claro, porque a gente falou aqui também sobre a influência aqui da mata ciliar. Essas raízes aqui que vocês estão vendo, e essa cobertura vegetal aqui, ó, elas ajudam a manter as partículas do solo unidas. Tá vendo que aqui o solo, ele tá todo rachado? Por quê? Tirou essa cobertura vegetal. Então, olha só, quando eu retiro essa cobertura vegetal, eu vou atrapalhar aí as partículas, porque elas não estão mais unidas. Quando elas ficam unidas, elas protegem aí, tá? Quando chove, o carregamento de água. Então, olha só como é que a água segue o curso direitinho quando tem a mata ciliar. Então, essas matas ciliares, a função dela é proteger o solo. Quando tem essa retirada da mata ciliar, igual na imagem acima, vocês podem perceber que o solo fica desprotegido, então vai facilitar o carregamento das partículas para os cursos de água, que vai resultar no assoreamento. Olha só o que é o assoreamento. Tá vendo? Isso aqui é o assoreamento. Então, quando chove, a água leva a terra para dentro dos rios e ele começa a ficar soterrado. Então, ou seja, esse rio aqui, ó, ele vai acabar sumindo aos poucos. Então, as matas ciliares podem salvar, tá vendo? As raízes mantêm a terra firme. Olha só, viu que eu mostrei aqui nessa imagem? Que a retirada da cobertura deixa o solo desprotegido, aí ele fica todo rachado. Então, as matas ciliares, elas deixam a terra firme, né, as raízes, e a vegetação filtra a água da chuva. Assim, o rio flui. Perceberam aí, gente, a diferença? Quando tira a mata ciliar? Sim. A mesma coisa, olha só, o desmatamento. Desmatou, a água acabou. Por quê? A água não vai ter para onde correr, ela não vai ter o curso. Reflorestou, a água voltou. Então, eu acho que agora ficou mais claro para vocês. Nós estudamos isso no livro, lá na página 235, quando a gente falou que a retirada da cobertura vegetal, ela diminui a capacidade do solo de absorver e de reter a água, que vai tornar o solo mais seco e, consequentemente, prejudicar o abastecimento dos reservatórios e da água subterrânea. Acho que agora ficou bem claro para vocês, tá? Quando a gente estudou, a gente não tinha essas imagens assim muito claras para vocês entenderem como é que é o funcionamento, tá? Como que funciona a mata ciliar e essa cobertura aqui, ó, mata ciliar e as raízes mantendo aí a terra firme. Então, se a gente tira, isso atrapalha, tá? Então, o assoreamento dos corpos de água, ele acaba que ele vai reduzindo a profundidade deles, afetando os animais aquáticos, né? E as plantas. Bom, quinto ano, essa é a nossa revisão aí do módulo 2 de ciências, tá? Ah, professora, você está fazendo a revisão porque a gente vai fazer prova? Sim, estou fazendo essa revisão porque a prova vem. Então, se alguém tiver alguma dúvida, ainda temos alguns minutinhos, tá? Que vocês têm comigo. Se quiser me perguntar alguma coisa, eu volto aqui de novo, aqui no primeiro slide. Vai ter prova ou vai ter palhinha que vale ponto? Não entendi, Matheus. Deixa eu sair aqui, peraí. Voltei.
Fala de novo. Ih, A gente vai ter prova ou trabalho que vale ponto? na verdade, o que foi enviado para vocês na primeira prova, né, no primeiro bimestre, era a prova. Porém, como vocês não estão aqui, a gente mandou para casa para vocês fazerem. E é o que vai ser feito agora novamente. A gente já fez as provas, tá? Nós já montamos as provas de todas as matérias. Nós, essa semana, estamos fazendo as revisões para vocês tirarem as suas dúvidas, tá? Deixa eu tirar aqui. Para vocês tirarem as dúvidas. E acho que a semana que vem vocês já vão estar recebendo aí para fazer. Por isso que é importante, quando a gente está fazendo a correção do livro, vocês, né, corrigirem todas as questões, acompanhar as lives para vocês tirarem as dúvidas, tá? Então a gente mandou para casa e ficou a prova como se fosse um trabalho, né? E ele tá valendo ponto, e a gente vai avaliar vocês com as atividades do livro que vocês fizeram, por isso que eu falei para não deixarem de fazer nenhuma questão, porque a gente está anotando tudo, quem está fazendo, quem não está, né, na hora que a gente está corrigindo. Isso também ajuda. Então, por exemplo, eu, Adriana, em Ciências, Geografia e História, eu avalio o livro e avalio a avaliação, tá? Que vocês fazem e depois mandam para mim. E alguns trabalhinhos extras, conforme eu já pedi. Então, é assim que a gente está fazendo essa avaliação com vocês. Por isso que eu estou nas revisões, eu gosto de fazer o PowerPoint, eu até coloquei algumas animações, mas não deu para a gente poder fazer, porque eu ia perguntando, tá? E vocês me respondendo e depois que ia aparecendo. Só um minutinho, Pedro, que eu já te respondo, tá? Então, aí eu ia colocando, tá? Eu coloco nos PowerPoints as animações, então eu pergunto e vocês vão me respondendo até mesmo, para poder fazer com que vocês relembrem o que a gente estudou. Tá bom? Alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Quer perguntar alguma coisa? Tá tranquilo? Vou responder a pergunta. Só queria saber também do trabalho que o Pedro perguntou. O Pedro me perguntou aqui se eu já vi todos os vídeos. Deixa eu só olhar aqui rapidinho os que eu já recebi, quer ver? Vamos lá. Bom, recebi o da Manu, né? Recebi esse. O da Manu foi o primeiro que eu recebi. Manu não tem, não, tá? Tia, você recebeu o meu? Recebi. Tá faltando. Recebeu o meu, tia? Recebi. Quem ainda não me mandou? Eu mandei. Também. Tia, eu mandei. Você recebeu o meu? Eu recebi 1, 2, 3, 4, 5 vídeos. Lembra da Manu, Sofia? Eu mandei pra... A tia Tati que me passou. Vocês são 1, 2, 3, 4, Manda aí. 5, 6, 7, 8, 9. Tá faltando 4 vídeos. É. Isso? Deixa eu ver aqui rapidinho. Só um minuto. Eu não lembro. Eu já tinha visto da Manu. Deixa eu ver quem mais aqui. Ó, eu vou olhar e passo para vocês a lista amanhã, tá? Tá. Os vídeos aqui que eu recebi. Aí eu anoto vocês fazerem e passo para vocês amanhã na nossa. Tá tudo amassado do meu. Não, mas os que eu recebi aqui ficaram ótimos, excelente. É isso mesmo. Então, pessoal, a gente finaliza a nossa live de ciências. Deixa eu encerrar aqui a gravação.